Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom tê-los aqui na nossa sala. Obrigado pela sua participação. É com muito orgulho aqui que hoje nós vamos falar sobre o treinamento Formas de Contratação, ok? Esse é um treinamento de capacitação para você que vai trabalhar dentro dos segmentos do comércio, da indústria e de serviços, tá? Em âmbito geral, né? Podemos entender direito consumidor ou direito empresarial nas relações comerciais, tá, ok? Então é muito importante nesse primeiro momento que você tenha muita atenção, né, dentro aí do material que nós temos sobre o tema de contratação, principalmente, né, para você que está montando seu escritório, tá? E dentro da modalidade você vai treinar a tua equipe. Esta dificuldade de entendimento, né? Ela não só é para você empreendedor, mas também para o teu funcionário ou teu colaborador que vai na prática dialogar e conversar com os inadimplentes, que são os devedores, tá ok? Então é importante que você, dono do negócio, tenha essa compreensão, tá ok? Da espinha dorsal de como a nossa lei está estruturada, tá? Para que, né, dentro do apoio da tua equipe, da tua operação, você consiga levantar esses elementos e facilmente responder à tua equipe sobre a legalidade, né, das débitos, das dívidas que estão aí na plataforma para serem cobrados dos seus clientes credores, tá ok? Então, é importante nesse primeiro momento você entender sobre a forma geral, tá? Onde as leis, né, foram constituídas dentro aí do Poder Judiciário, que tem a premissa, né, de, logicamente, organizar através do princípio do bom senso, né, essas relações entre consumidores e empresas, tá bom? Então, para se falar em formas de pagamento, tá? É importante antes vocês souberem, né, o que é a jurisprudência, tá bom? Porque muitas pessoas, né, elas gostam de ir lá, né, no vamos ver, né, na prática, querer exigir a cobrança sem antes olhar certos preceitos, tá bom? É óbvio que na relação comercial com o credor, né, dentro do nosso contrato de assessoria, nós pedimos lá que o credor, né, só encaminhe para nós os devedores que ele tem certeza que devem. E, logicamente, essa certeza, né, que vai ser explicada por você na consultoria, é importante saber esses elementos, o qual você, né, profissional, você, nosso empreendedor, é que vai orientar o seu cliente credor, né, para que trague, sim, inadimplentes devedores que tiverem constituído provas, né, dentro desse princípio, ok? Então nós vamos falar agora sobre jurisprudência. No primeiro momento, acho que é só para explanar a vocês, né, o que é a jurisprudência. É saber se existe uma relação, nesse caso uma relação comercial, tá? Tanto na pessoa física quanto na jurídica, se existe um laço, né, de alguma forma, né, entre as duas partes, tá certo? E nessa brincadeira eu faço até uma analogia aí com a relação matrimonial, né? Não tem como você querer casar com alguém que você não conheça, assim, ou que nunca, né, se apresentaram, tá bom? Que você pode olhar outra pessoa, né, flertar, até aí tudo bem, não é uma relação, é um princípio de relação. Agora, a jurisprudência é aquilo que dará a uma das partes direito de exigir a outra parte, tá? E esses elementos onde configuram um compromisso entre os dois, nós chamamos de jurisprudência, tá ok? Resumindo, não dá para você fazer cobrança ou cobrar alguém que nunca comprou determinado produto ou serviço com aquele credor, que é teu cliente, tá ok? Como que você vai descobrir isso, né? É lógico que o devedor, no tratamento telefônico, ele já vai falar, eu não sei quem é esse credor, nunca comprei lá, desconheço, ou não sei qual é a natureza do débito que você está cobrando,
né? Você está falando que eu devo tal coisa, mas eu nunca comprei essa tal coisa, tá ok? Essas alegações, elas são comuns surgirem no telefone, mas de acordo com o nosso treinamento, quem são os devedores, né? A gente já sabe lá que o de conveniência e aquele da vantagem, né? Muitas vezes vai usar da mentira, ou da mentirinha ou da mentirona. Então, como que você vai poder identificar, né, se realmente ele está falando a verdade ou não? Exatamente partindo do princípio da jurisprudência, é entender se há elementos, tá, onde comprovam que houve um dia uma relação séria entre as partes, devedor e credor. O que é essa jurisprudência, né? Primeiro, você precisa de um cadastro completo desse devedor, né? São dados pessoais ou empresariais, que é não só números de documentos, nesse caso das relações comerciais, é o CPF, tá bom? É muito importante que vocês entendam isso. Aliás, pelo amor de Deus, né? Não coloquem na sua base de dados ou não iniciem nenhuma cobrança a partir de RG, tá certo? Ou a partir de título eleitoral, onde eu já vi, ou até documento de estrangeiro, tá certo? Você quer medir a vida civil de uma pessoa, é CPF. Pô, mas ele é gringo, beleza, ele nacionalizou, então ele tem que ir até a delegacia de polícia e tirar um RG dele de estrangeiro nacionalizado. E a partir desse RG identificado na polícia, ele pode ir junto à Receita Federal e pedir um CPF e aí sim ter crédito no nosso país. Do contrário, ele não pode ter crédito. Então, orienta o cliente também a não dar crédito para ninguém com RG ou com apenas o título eleitoral ou outros documentos aí até de vacinação. A ideia não é essa, tá bom? Se vocês tiverem curiosidade, eu tenho um treinamento, inclusive, para falar sobre essas questões aí do que é RG, do que é CPF, enfim, documentação, tá bom? Mas vamos voltar aqui à jurisprudência. A jurisprudência é quando você tem um cadastro completo, você sabe informações que vão desde o CPF, endereço completo, telefones pessoais, e-mail pessoal, tá? Hoje em dia a gente fala até em WhatsApp pessoal, tá? Então todas essas informações, geralmente, elas surgem num cadastramento. No entanto, o cadastramento e a compra ainda existe uma etapa muito grande. Tem muitas pessoas que podem se cadastrar, mas não comprar, ou não levar mercadoria, ou não usufruir do serviço, tá bom? Mas já é um grande elemento. Se existe um banco de dados completo, esse banco de dados foi fornecido pelo próprio consumidor ou pela própria empresa que teve interesse em algum momento adquirir produtos ou serviços do seu cliente credor, tá certo? Então, isso já é uma prova, tá, de que existe essa relação, é um indício. A segunda situação, né, é a partir desse indício ter o direito de exigir. Então, se existe esse indício, então existe um direito de exigir. Por exemplo, se você receber uma base de dados onde tem um título de eleitor e o teu credor manda cobrar, logicamente cabe a você a recusar. Por quê? Porque você não tem prova suficiente para entender que existe uma jurisprudência. E da onde é que foi obtido essas informações, tá? Até porque foi dado crédito de forma, infelizmente, irresponsável por parte de algum funcionário ou do próprio credor. Então, essa é uma situação. A outra situação é, existem muitas empresas, infelizmente, que a gente sabe, que até opera, né, naquele antigo golpe que a gente falava de duplicata fria, né, que se falava aí em décadas anteriores. Hoje em dia a gente não tem a duplicata fria, mas a gente tem várias outras fraudes, né, por exemplo, o cartão clonado, né, assim, financiamento, né, para outra pessoa que não é o próprio devedor, né, golpes aí dentro do sistema financeiro onde nós temos que crivar, né, nós temos que selecionar as carteiras que estão vindo para o tratamento aí na sua unidade. Então, nesse primeiro momento, é saber da jurisprudência. Essa jurisprudência, ela nasce na causa, tá? E eu vou ler a você, tá? A causa é o direito de pedir, tá ok? É o direito de recorrer à lei, tá? E esse princípio, no caso da lei que nós estamos trabalhando, é a Lei Civil 13.105 de 2015, já é o novo Código Civil, tá certo? Então, quando existe jurisprudência de uma relação comercial, existe o direito de se pedir. E esse direito nós chamamos de causa, tá? Para quem é advogado sabe disso. Quando você procura um advogado ou um escritório como o nosso, a primeira coisa que tem que saber é se você tem elementos que possuem causa. A dívida, por exemplo, é uma causa, tá? A pessoa que você forneceu o seu produto ou serviço que não te pagou, tá? E você tem
provas de que você forneceu esse produto ou serviço, né? E essa pessoa tomou o seu produto ou serviço e não devolveu o produto ou serviço, né? Então você tem, né, uma causa, e essa causa tem prevenção do direito de pedir, e o direito de pedir é nada mais do que a jurisprudência que possui nessa relação, tá bom? O segundo é que a gente chama de fato ou ato. Tá? Ele pode decorrer de um fato natural ou de uma conduta pessoal, tá ok? O que é esse fato, tá? Ou ato? Tá? É quando o consumidor procura o credor. Quando muitas vezes você aluga uma residência e tem um fornecimento de água e energia, né? É lógico que está atrelado àquele imóvel que não é seu, né? Se você alugou, você adentrou aquele imóvel. É lógico que você vai querer água, você vai querer energia na sua residência, não é assim? Ou no teu comércio. Então é nesse momento que você se apresenta à companhia, né, se cadastrando, e o fornecimento vem, né? Então, tá vendo? Isso aí é decorrente, e essa decorrência dessa atitude gera fatos. Esses fatos que são comprovados, né, na forma ativa ou passiva, são exigíveis na lei. Tá? O ato seria também da conduta pessoal que a gente fala, né? Quando você tem interesse em comprar um produto e serviço e você vai até o credor. E hoje em dia, né, nós estamos no século XXI, nós temos que entender como é ir até o credor. Você pode desde entrar numa loja, num shopping center, como você pode entrar através da internet ou de um aplicativo no celular, né, e acessar o e-commerce dessa empresa, que lá tem a foto de um produto ou de um serviço que você quer adquirir, tá certo? Esse ato seu, né, manifesto voluntário, né, é que também gera, né, essa jurisprudência. O que é a jurisprudência nesse sentido? Ela vai complementando como se fosse uma camada de uma lasanha. Eu falo isso porque eu comi uma lasanha outro dia. São camadas, essas camadas elas vão se recheando, elas vão se completando, tá ok? E cada vez mais você vai conseguindo entender que existe um laço que é mais do que apenas um cadastro que a pessoa fez, né? Ela cumpriu certas etapas, ela se submeteu a uma situação, né, mais avançada. No matrimonial, no exemplo, por exemplo, você sair com uma pessoa, não é só flertar, né? Depois que você flertou com a garota ou com o rapaz, o que acontece? As partes vão querer se conhecer, né? Então, geralmente, a pessoa vai se apresentar, vai falar o seu nome, achei você bonito, enfim. Até aquele momento, né, podemos dizer que foi motivado por fato ou decorrência, ou ato. Seria essa situação passiva ou ativa, né? No caso, o ato é de quem se aproxima da pretendente, o fato é da pretendente corresponder, né? Esse ato de aproximação, tá vendo? Então, já começa a atribuir. Não adianta ambas as partes alegarem um dia que nunca se falaram, nunca conversaram entre si. Estão entendendo? Então, ou seja, existem elementos, né, que foram obtidos de ambos os lados, né, como que essa prova aconteceu, né, que é a causa, tem o direito de pedir então, e o que complementa esse direito de pedir? Existem fatos e atos comprovados, né, sobre isso, e essas provas são diversas, podem ser provas documentais, podem ser fotos, testemunho de outras pessoas, tá vendo? Tudo isso pode se agregar a essa jurisprudência. Digamos que essa situação já avançou o seu sinal, né? Vamos falar de novo, né, sobre cobrança extrajudicial. É a relação comercial, né, entre empresas ou consumidor. Então, essa etapa já foi satisfeita, né? Então, ambos os lados se conhecem, se qualificaram, né? A empresa mostrou o CNPJ dela, né? Mostrou o produto, como vai entregar, fornecer. O consumidor lá nesse lado se cadastrou, realizou um pedido. Olha só que interessante. Ele confirma de diversas formas, né? Ele pode fazer um pedido por telefone, ele pode fazer um pedido por WhatsApp, ele pode mandar um e-mail, pode entrar no portal e-commerce e se cadastrar, pode ir exatamente no estabelecimento comercial, olhar uma mercadoria na prateleira e falar com o vendedor, eu quero isso aqui, tá?
Tá vendo? Existem várias formas de se comprovar. O vendedor, nesse caso, passa a ser um testemunho, né? E outras pessoas que estão ali dentro de um acesso privado, restrito, câmeras, por exemplo. Tudo isso pode gerar essa relação da intenção de compra, tá ok? Então é importante que você saiba que existe sim essa jurisprudência agora que cauciona, né? Sustenta, né, essa relação que houve entre as duas partes, tá bom? Um interesse de vender e o outro interesse de comprar, né? Lembrando que aqui nada é de graça, né? Se nós trabalhamos com cobrança, nós temos que entender que nós vamos cobrar alguém de algo, ou algo que tem valor que precisa ser devolvido, ou dinheiro que equivale ao valor daquilo que foi adquirido, tá certo? Até aí compreendemos, né? Agora, o que é legal trabalhar com comércio, indústria e serviço, né? Todas essas empresas, né, que comercializam, revende, distribui, fabrica ou presta serviço, ela possui um ciclo operacional que a gente chama, ok? Que é a etapa, né, que é o esforço da empresa, né, ou da pessoa física credora na entrega do produto ou serviço da outra parte consumidora ou adquirente, tá certo? Nós entendemos como liquidez jurídica. Tudo isso tem a ver com jurisprudência, né? O que é liquidez jurídica? Né? Eu vou aqui em tese explicar a você, né? Ciclo operacional do credor até entrega ao consumidor. Fornecido, nesse caso, o credor fornecido ou prestado o serviço e o consumidor tomado ou consumido. Essa liquidez, né, que é esse ato de entrega, né, e consumo, é onde solidifica, né, daquilo que a gente chama de jurisprudência completa, né, que é esse ciclo operacional. Não que não existisse uma jurisprudência passível de cobrança. No entanto, a legitimidade do direito de receber aquela determinada cifra do produto ou serviço se dá, ok, após completada essa liquidez. E eu vou fazer alguns exemplos, por exemplo. Né? A redundância. Vou fazer um exemplo para vocês entenderem, tá ok? Quando o cliente faz um pedido, esse pedido é acolhido e vai um meio de pagamento e esse consumidor escolhe o meio de pagamento, por enquanto não estou nem falando se já vai pagar antes ou depois, estou falando de escolher o meio de pagamento e confirma esse pedido, a empresa ela vai fornecer o seu produto ou serviço. Uma vez registrado o fornecimento desse produto e serviço, podemos entender que a venda aconteceu, tá ok? Mas a liquidez jurídica ocorreu? Ainda não. A liquidez jurídica só vai ocorrer quando o consumidor tomar posse do produto ou tomar o serviço. No caso do prestador de serviço, ele presta serviço, então ele fornece serviço. Tá ok? A liquidez jurídica acontecerá quando o consumidor toma esse serviço. Por exemplo, o sinal da telefonia celular, né? Não adianta você só comprar o aparelho que ele não vai funcionar na sua totalidade. Ele vai precisar de um número telefônico cuja operadora fornece uma prestação de serviços de sinal de telefonia. E através do sinal de telefonia você vai acessar a internet e outras coisas, não é isso? Então, depois você ir lá no comércio e adquirir isso, então você vai fechar um ciclo, uma liquidez jurídica com a loja que vendeu o celular. Então esse é um credor, não é isso? Aqui você tem um credor de produto. O canhoto da nota fiscal é sempre depois que você escolhe o seu pagamento, né, no caixa, não é assim? O funcionário lá que você vai falar, ó, retira o produto ali, ele vai exigir a você a assinatura de um canhoto. Esse canhoto, essa anuência que o consumidor dá que recebeu o produto é a prova da entrega. E essa prova de entrega para o comércio, nesse caso, ou no distribuidor, né, no representante, acabei acendendo aqui o negócio, nada mais do que a liquidez jurídica para o comércio, para a distribuição, para o fabricante, tá bom? No caso da operadora que você liga, se cadastra, pede o sinal, né, automaticamente quando a operadora fornecer esse sinal para você, tá ok? E seu aparelho começar a capturar esse sinal, é lógico que
a fornecedora ela vai capturar o IP desse aparelho, né? A identidade digital desse aparelho, ela vai, né, conseguir medir esse fornecimento e você, né, logicamente, o teu aparelho vai fornecer a devolução de que você está tomando esse serviço, tá vendo? Então essa tomada, esse fornecimento com a tomada do serviço é o que se caracteriza liquidez jurídica. Vamos olhar outro que seria um pouco mais complexo, por exemplo, o serviço educacional, né? Você muitas vezes pode fazer matrícula na escola, assinar um contrato, mas nunca assistir aula. Mas você pode também ir à sala de aula, ter presença e assistir às aulas, ok? Então, o que você vai ter? Você vai ter jurisprudência, mas você não vai ter liquidez. Na segunda situação, quando você assiste a aula, você tem, além da jurisprudência, a liquidez jurídica sobre o serviço educacional tomado. Entenderam? Então, veja bem. Causa, fato ou ato e liquidez jurídica. E agora a gente vai entender a prática, né? Que é o que interessa. É assim que você vai colocar para funcionar a tua equipe e é assim que você vai explicar não só para a tua equipe, como também muitos devedores que vierem com essas alegações, né? Que não reconhece ou que nunca teve relação com o teu cliente credor, tá ok? É exatamente dentro dessa prática que você vai analisar. E, por exemplo, a teoria aqui é a conduta, né, do credor, se ela está irregular ou se ela está abusiva. E também, né, se o devedor tem direito, tá, às delegacias, né, do PROCON sobre esta prática, né? Então, de um lado, direito e deveres do credor, de outro lado, direitos e deveres do consumidor. Eu acho engraçado porque no nosso país, né, como houve muita propaganda aí sobre o Código do Consumidor, muitas pessoas entendem que o consumidor não tem dever nenhum, né? Parece engraçado, ele só tem direitos, né, da forma que é anunciada. É uma grande mentira, não existe lei nenhuma que atribui só direitos sem nenhum dever, tá? Então, o Código também tem muita prevenção lá, né, para o próprio consumidor no seu cumprimento, para que ele possa ter direito. Se ele não se submeter às condições do código, ele não tem direito, portanto ele não tem causa, portanto ele não tem jurisprudência. Tá vendo? O devedor, né, o consumidor é que não terá direito, não será assistido pela lei e se ingressar com a lei, provavelmente será negado ou pode ter uma sentença desfavorável, tá bom? Assim também como é o credor. Então vamos olhar sobre o que é conduta irregular, por exemplo. É a prática da venda do credor. Veja, se você também tem aí a tua unidade instalada, o teu escritório, também você precisa analisar a tua prática, tá ok? O que é a prática? É a tua atuação no dia a dia, como é que você age para todos o funcionamento da sua empresa. E assim é também o credor. O credor, como é que ele vende? Ele fez um ato isolado, diferente para determinado consumidor, ou ele faz para todos os consumidores? Mais uma vez, vou fazer a brincadeira aqui do educacional, né? Toda escola, por exemplo, vai fornecer no final de um curso um certificado, né, garantindo que aquele aluno passou, né, naquela disciplina, naquele curso, naquela escola ou naquela faculdade, certo? O certificado nada mais é do que a prova final de que aquele consumidor se submeteu a todo o processo, né? E aí ele é premiado por essa prova. Por exemplo, todo aluno matriculado tem direito ao certificado, mesmo não passando nas avaliações e não assistindo aula? É lógico que não. Então ele tem que se submeter às aulas presenciais, virtuais ou não, ele tem que se submeter às avaliações, ele tem que se submeter à nota média para obtenção do certificado. E se ele não conseguir, por esforço próprio, obter isso, ele não ganha o certificado de aprovação, tá? E nesse caso, né, essa é a prática da escola, né? Ela não vende o certificado, ok? Ela emite o certificado como consequência daquilo cumprido sob a obrigação do consumidor. E nesse caso, a relação era que o consumidor iria se submeter a essas situações para que pudesse ser certificado.
Olha só que interessante, né? Então, esta prática, muitas vezes, ela é rebatida nas alegações. Quando o devedor fala que, muitas vezes, né, eu não reconheço essa escola. E aí nós provamos a jurisprudência entre a causa fato, ato ou liquidez jurídica. Nesse caso aqui, ele vai rebater em segundo momento que houve liquidez jurídica, ou seja, tudo bem, agora eu me lembrei que eu me matriculei nessa escola, mas eu não assisti nenhuma aula. Olha só que interessante. E eu quero o meu certificado. Nesse caso, a tua conduta e a conduta do credor é negar o certificado. Negar o certificado, mesmo que tenha contrato, né? Porque muitas vezes o consumidor vai alegar que por ter o contrato ele tem direito ao certificado. Nesse caso, ele tem a jurisprudência do contrato, não tem direito ao certificado porque ele não cumpriu as exigências contratuais previamente. Por outro lado, essa é uma atuação prática. Se ele recorrer, por exemplo, à delegacia do PROCON, facilmente nós conseguiríamos defender com dados, provas documentais, de que, neste caso, ele não tem direito a essa última obtenção, né? Mas tem o dever de pagar. Porque, assistindo ou não assistindo aula, ele toma os serviços ou desperdiça o serviço que foi fornecido para ele. Que é a mesma coisa da operadora. Não é porque você pede um sinal que você está usando o celular. Ninguém está usando o celular 24 horas, e sim em alguns momentos do dia. Mas o serviço está estendido 24 horas. Assim é, por exemplo, um seguro, saúde, né? Você não está no hospital todos os dias do ano, né? Ao contrário, você quer um serviço estendido para que quando você passa mal, você tenha ele, né, à sua disposição. No entanto, você paga por todo o período que ele está estendido para você. Tá vendo? O que é prática? Prática é aquilo que o credor oferece para todos, e nada especial para você, o determinado consumidor. Tá ok? E dentro dessa prática, uma vez também identificada por você, você tem segurança de trabalhar a carteira daquele determinado credor, né, que vai ser o seu cliente, tá certo? Porque você sabe que existe isso. Caio, mas espera aí, eu tenho aqui um devedor por demanda, né? O que é? É apenas a venda de um aparelho particular entre dois amigos. Ele não tem um outro negócio, mas eu posso fazer a cobrança? Lógico que pode. Você aí não vai ter uma prática apenas, mas você vai ter jurisprudência, causa, fato ou ato e liquidez jurídica se você tiver aí como exigir dele a comprovação de que ele entregou, sim, o aparelho para o cliente dele, tá? Mesmo que a relação seja entre amigos, nesse ato um está vendendo e o outro está comprando, tá certo? Então tá vendo? É você que precisa estar capacitado dentro desse entendimento para que você consiga pedir, tá, os instrumentos comprobatórios que sustentem a cobrança que você vai iniciar na sua unidade e também através dos seus funcionários. Bom, então, como eu estava falando para vocês, agora nós vamos falar sobre o tema principal, que é as formas de contratação. Tá legal? Entenda o seguinte, essa regra que eu vou aqui demonstrar para vocês, ela cabe em todas as relações comerciais de consumo, beleza? Recapitulando, tá? Existe a jurisprudência, você já orientou o seu cliente credor a forma de encaminhar, né, os elementos que possuem os seus inadimplentes, lembrando que, na dúvida, se o seu cliente credor, tá, em algum momento, ele não possui documentações ou provas que exista essa relação comercial ou de venda ou de consumo, tá, é melhor que ele não encaminhe esse banco de dados desse devedor, nem aquilo que ele entende como dívida, faça a apuração correta, porque nós só podemos trabalhar com informações fidedignas. Informação fidedigna não é apresentar um papel escrito assinado, são exatamente aquilo que eu falei para vocês aí sobre jurisprudência. São elementos e requisitos, tá, que dão sustentação à legitimidade da cobrança, tá bom? Vamos lá. Então, formas de contratação, gente. Em primeiro momento,
é importante que vocês entendam, tá? O que reuni aqui nesse treinamento equivale mais ou menos a 3 ou duvidar 4 anos de aulas de uma faculdade de Direito, tá? É que, por conta das disciplinas que um aluno estuda em faculdade, ele não vai ver isso reunido da forma que eu falo, e sim de acordo com algumas matérias, leis que vão estar em discussão. O entendimento prático, ele só se dará depois de formado na faculdade de Direito e como advogado, né? Lógico que você vai passar, tem que passar pela OAB ainda, ser aprovado pela Ordem dos Advogados, que é o Conselho dos Advogados, né? E aí sim, né, segundo o Conselho, a Ordem dos Advogados é reconhecido como advogado. Portanto, né, o bacharel não terá esse entendimento sozinho. Só a vida prática vai trazer esse entendimento, tá bom? E é isso que você precisa, é saber na prática como que funciona as relações comerciais, ok? Então vamos lá, formas de contratação. Pelo princípio do bom senso, tá? Você tem que entender que as leis, elas apenas ordenam, tá, as informações, né, dentro de um sistema, né, que nós chamamos de espinha dorsal, né? E como espinha dorsal, você consegue reconhecer se aquilo é um corpo humano ou se é alguma outra coisa não humana, tá certo? O que quer dizer espinha dorsal, né? Espinha, tronco, cabeça e membros, não é isso? Então, a espinha dorsal da lei, ela se inicia da seguinte forma, tá? E pense, ela é pré-requisito e consecutiva, tá bom? A primeira forma que a gente pode entender como contratação na lei civil, tá? É a forma de contratação tácita. Olha a palavra, T-A-C-I-T-A, com um crasezinho no A, tácito ou tácita, ok? Procure aí, se você ainda não tiver esse entendimento, vá lá no dicionário, no Google e veja a interpretação. Mas para resumir aqui, mediante o ponto de vista jurídico, ou melhor, o entendimento dos profissionais da área de direito e principalmente dos juízes, é que o tácito, tá, ele subentende, tá, uma forma de aceitação. Então, ela não é sinônimo, mas ela tem esse entendimento na lei, tá? Tanto ativo quanto passivamente, tá? Qualquer tipo de aceitação calado, sem dialogar com ninguém, sem apresentar nada por escrito, nada nessa linha, ele pode ser considerado como uma contratação tácita, ok? E o que é a contratação tácita, né? É algo que é sabido, é de conhecimento, é de entendimento ou, por final, a aceitação. E a contratação tácita, ela dispensa qualquer tipo de explicação, tá? Ou seja, ninguém precisa explicar nada para você entender, decidir e adquirir produtos e serviços. Quer ver alguns exemplos? Quando você vai num restaurante self-service, você tem lá um estabelecimento privado, ele está com as portas abertas, você sabe que é um restaurante, você está sozinho, tá certo? Você vê lá pessoas fazendo a sua refeição, você adentra o estabelecimento, você pode não dialogar com ninguém do restaurante, você vai observar que existe uma área central onde os alimentos estão ali, existe os pratos, os talheres, e existe uma plaquinha lá com o preço do quilo do alimento, tá certo? É óbvio que você, observando tudo isso, você vai pegar o teu prato, vai se servir, você vai se sentar à mesa e vai fazer a sua refeição. Tem lugares, por exemplo, que ninguém vai te servir, você vai ter até lá um local para você se servir no suco, na bebida, e você mesmo fará a sua refeição, podendo ou não deixar lá o seu prato lá, né, o resto da sua refeição ali, o seu lixo ali de refeição na mesa ou não, ok? E aí o que acontece? Depois de você fazer a refeição nesse local, né, não adianta você passar pelo caixa desapercebido e fazer de conta que você não tem a obrigação de pagar. Então, lembrando que quando você adentra um estabelecimento privado, onde os valores, né, toda a disposição ali está para lhe servir e você toma a decisão, tá ok? De
possuir ou consumir aquilo que está à disposição, tacitamente você contrata, você decide essa contratação. Então, essa uma das formas de contratação. Por exemplo, não pagar alimentação é passível de roubo. É engraçado, mas o dono do restaurante pode chamar a polícia vai ao estabelecimento, se você não pagar a conta, você pode ir preso. Tem elementos lá? Tem. Tudo aquilo atende às exigências do Código Consumidor. E também o Código Civil, né? Onde você ali vai gerar, primeiro, o testemunho de outras pessoas. Muitas vezes esses restaurantes possuem câmeras, você está sendo filmado, tá? Fora isso, testemunhos de funcionário, o prato que você comeu, né? Enfim, tudo aquilo que você, né, na sua travessia, deixou de fatos, tá, desse consumo no local. Isso por si só é prova. Por exemplo, outra forma de contratação tácita, né? Nesse caso, nós vamos chamar de serviço. Você pode, na área educacional, por exemplo, entrar numa escola, né, sem passar pela recepcionista, e se você bater na porta e entrar dentro de uma aula que está sendo dada, sentar na cadeira e assistir, você está consumindo aquele produto que tem um valor. Se você entra numa escola privada, você sabe que ali todos que estão naquela sala de aula estão pagando por aquilo, né? E ao momento que você entra para a sala de aula e não existe nenhum documento que te diga que é gratuita, portanto, você está tacitamente contratando serviços daquela escola. A mesma coisa, por exemplo, é aquilo que o Código Consumidor exige, principalmente dos supermercados, né, que são os preços nos produtos, né, ou nas gôndolas, que é para o consumidor olhar ali o preço do produto, fazer a sua comparação e saber se ele quer ou não comprar aquele produto. Uma vez colocado no carrinho, no cesto, é óbvio que ele tem que ser passado por um caixa, que vai ler aqueles preços e vai cobrar de você a venda daqueles produtos. Não adianta você atravessar pelos caixas, tentar sair porta fora e dizer que você não contratou nada ou ninguém te disse que tinha que pagar, tá ok? Tá vendo? Essas alegações na lei, né, que são, digamos assim, comportamentos que o devedor sempre vai alegar por telefone, né, que ele é inocente, que ele não sabia, ele não assinou nada, ninguém falou para ele, tá? Tudo isso é dispensável dependendo do produto ou serviço que o teu cliente credor oferece, tá bom? Então, por isso é importante saber o que teu cliente credor faz, como ele faz e como ele presta ou vende o produto e serviço dele. A partir dessas informações, você pode orientar a tua equipe para cobrar com firmeza, tá, aqueles débitos inadimplidos, tá bom? Então, a primeira forma tá aí, é a forma de contratação tácita, ok? De conhecimento, de aceitação, de aprovação. A segunda forma agora que nós vamos abordar, que é consequência, é óbvio, né, que uma vez você tendo conhecimento, né, sabido de tudo isso, você pode sim conversar com o representante da empresa. Geralmente você acaba falando com alguém da área de vendas, não é isso? Você dialoga com o vendedor, né, e tem várias formas de você dialogar, pode ser verbal, pode ser escrita, pode ser por celular, por telefone, tá? Ou até por um chat, você pode fazer num e-commerce, né? Essa conversação, né? Vamos agora voltar na forma verbal, áudio, né? Você pode mandar um áudio e receber um áudio sobre a venda do produto. Essa forma de contratação verbal, ela é reconhecida também pelo Poder Judiciário. E não é só nas leis cíveis, tá? Vocês precisam entender que essa forma de lidar, tá, verbalmente, ela tem reconhecimento em diversas outras leis também. A lei de trânsito, né, a lei penal, né, a de trânsito quando muitas vezes você é alertado por um policial, um representante, que você não pode fazer a curva. Se você assim fizer, você vai ser multado. O policial, aqueles filmes americanos, tá?
Não porque a gente está se baseando na lei americana, mas a lei brasileira é uma cópia também da mesma lei americana e também tem esse reconhecimento. Quando o policial prende o bandido e fica lendo, né, os direitos do bandido. O senhor tem direito de ficar calado, tudo que o senhor falar poderá ser usado contra você no tribunal. Eu, né, que sou oficial da lei, serei testemunha em seu desfavor. Então, tá vendo? Toda essa leitura parece, né, que é uma ingenuidade, né, de quem representa a lei. Mas não, é o contrário, é um direito, nesse caso, é um direito do criminoso que foi pego em flagrante, tá? O direito que assiste a ele, e a lei americana, nesse sentido, exige dos seus profissionais da lei, tá, apregoar, olha só a palavra, né, dizer, tá, ou informar, publicar ele verbalmente, notificá-lo verbalmente sobre aquilo que assiste ao seu direito. Também na lei civil. Quando você simplesmente vai num estabelecimento e que você lá quer saber, principalmente nos prestadores de serviço, como é que funciona o serviço da sua empresa, o que você faz, o que você oferece, né? Por exemplo, um serviço de internet, quando você está dialogando com o operador, explicando quais são os canais que serão liberados, quantos megas de banda você vai ter no celular, se é 4, se é 5G, se é 3, né? Qual o pacote que aquilo está envolvido. Tudo isso que você está dialogando e que aquela plataforma lá no começo da ligação está falando que a partir de agora, né, essa ligação será gravada, é óbvio que essa companhia, que está muito bem assessorada juridicamente, ela já sabe desse preceito de contratação. Por isso que muitas vezes você pede esse serviço verbal ali e a companhia ela vai acatar aquilo tão qual como se você tivesse assinado o contrato ali na mão, tá? Por quê? Porque é também uma forma de contratação. E o contrário disso, a negativa disso, tá, é aquilo que é difícil sair. Eu não vou falar agora, vou falar no final do treinamento, mas eu vou te dizer que é muito difícil você escapar desse tipo de argumentação quando existe essa relação na prática dos seus clientes credores. Lembra da prática? Quando eu falei sobre o que o seu credor faz com todos os clientes e se o consumidor tem direito ou não pela delegacia do PROCON? Pois é, essa prática de explicar o serviço através de um representante da empresa e de um veículo de informação, ela é sim uma forma de contratação. E uma vez aceita verbalmente, tá? E a empresa for lá entregar o produto ou estender o serviço, tá? Ou prestar esse serviço de acordo com a palavra dada, tá ok? Muitos antigos chamavam de fio do bigode, e a gente acha que o fio do bigode era algo entre cavalheiros e que não tinha reconhecimento na lei. É o contrário, tá? O fio do bigode não só é um acordo entre cavalheiros, cuja a honra e moral está empenhada, mas tem reconhecimento na lei, sim, senhor. Principalmente se houvessem duas testemunhas, tá? Por isso que muitas vezes, né, aí se a gente assistir os filmes antigos, você vai ver que na relação comercial entre pessoas, além de se empenhar a palavra verbalmente, um ao outro apertavam-se a mão e tinham testemunhos olhando que esse aperto de mão aconteceu. O aperto de mão na lei, ele praticamente é uma assinatura daquela palavra dada e empenhada. Olha só, ela é empenhada. O que é empenhada? Ela é compromisso. Empenho é compromisso, tá? É a palavra dada na vontade de contratar. Essa mesma lei que valia naquela época é a mesma que está hoje. A diferença é que ela foi atualizada para o mundo moderno, apenas isso. Mas o seu princípio como espinha dorsal continua sendo o mesmo. É nós, cidadãos de hoje, do século XXI, que acreditamos que a lei não tem esse raciocínio. E é onde muitos devedores estão redondamente enganados, é o contrário. Então, no primeiro momento, ele olha as propagandas da empresa, ele se interessa, ele vai encontrar o credor, ele olha os produtos ou os serviços, mas ele tem dúvida. E ao ter dúvida, ele procura um representante e começa a perguntar ou pedir esclarecimento sobre aquele produto ou serviço. E uma vez esclarecido e ele decidir verbalmente, é uma forma de contratação reconhecida na lei.
tá bom? E tudo isso é comprovado com testemunhos, com áudio gravado, não só testemunho de pessoas que não estão envolvidas na relação, quanto também os próprios prestadores de serviço, né, os seus colaboradores, tá ok? Bom, então, olha só, tacitamente e verbalmente, então aumentou aí a seriedade dos fatos. Agora nós vamos falar sobre uma outra forma de contratação, que é contrato, tá? Isso que você precisa entender, que é a questão pagamento. Essa questão financeira, tá? Ela, por muitos juízes, é entendida também como se fosse a assinatura do consumidor ou do devedor, nesse caso, tá? Muitas vezes você pode decidir tacitamente, tá? Não assinar nenhum contrato, mas pagar pela mercadoria ou pelo serviço. Quando você faz esse pagamento, né? Apesar de você não ter tratado verbalmente, né? Vamos entender, você tacitamente decidiu a compra e pagou. Tá vendo que a decisão tácita com pagamento, tá? Ela tem uma ligação direta e isso dá total solidez para qualquer tipo de juiz entender que você tinha certeza que queria aquele produto ou serviço. E isso, para a lei, tá, é mais do que suficiente para que o juiz entenda que existe jurisprudência sim, porque houve relação comercial sim. Isso independe ainda se houve liquidez jurídica ou não, ou seja, se o produto foi entregue ou não, mas que houve pacto, houve sim uma palavra empenhada, uma contratação, houve, ok? Pelo simples fato de você se cadastrar, escolher o produto e pagar. Pagamento é uma coisa muito séria. E esse pagamento ele pode ser feito de diversas formas, como eu disse, meio. Se você der o número do seu cartão de crédito com o código secreto, você está autorizando que essa conta seja colocada no seu cartão de crédito. Do mesmo jeito, uma fatura, uma nota fiscal, né? Um parcelamento, tá? Tudo isso embasado e respeitando não só a lei civil, como também o Código do Consumidor. A outra forma que nós vemos também, né, que independe do meio de pagamento, né, que hoje em dia a gente pode entender, principalmente no período pós-pandemia, que inclusive, né, já é o upgrade desse treinamento, hoje, é a forma de assinatura virtual ou assinatura eletrônica, tá ok? O Poder Judiciário, né, já algumas comarcas, podemos dizer assim, né, alguns estados, né, admitiam e validavam, reconheciam a assinatura digital eletrônica. Já outras, né, até então, não reconheciam, queriam ainda a forma clássica assinada por extenso pela grafia do contratante. No período de pandemia, onde todo mundo teve que ir para isolamento social por conta dos decretos, né, pelos governos de estado, pelos prefeitos, o Poder Judiciário, né, que praticamente ficou paralisado, se reuniu e diretamente, né, do STF para baixo, né, para os outros tribunais, tiveram uma decisão conjunta de reconhecimento da assinatura eletrônica. Não só assinatura por certificação digital, que é um serviço prestado por alguns órgãos reconhecidos, né, um deles, por exemplo, o SPC, o SCPC, o Serasa, né, muitas vezes os cartórios, né, agora também é reconhecida através de outras empresas de tecnologia, que também dão essa validade, que nada mais é do que a captura, tá, do IP do aparelho que está validando isso. E é lógico, um celular hoje, um computador, um note e qualquer tipo de máquina, de acordo com as regras de tecnologia do planeta, né, do mundo, ela possui um código numérico quase que equivalente à sua impressão digital, ou seja, ela é única desta máquina. E se essa máquina é de teu poder, né, e você utiliza essa máquina, ela é somada também a uma caixa postal virtual sua. E isso quer dizer que o Poder Judiciário também reconhece que um e-mail criado, né, com um login e senha exclusiva de uma pessoa que se cadastra no provedor
né, é entendido como fidedigno. Então, o IP da máquina, mas a tua assinatura pelo e-mail consolidam aí as dúvidas que o Poder Judiciário, porventura, teriam na desconfiança dessa assinatura. Isso quer dizer o quê? O Poder Judiciário entende que o e-mail é seu pessoal, quem abriu espontaneamente foi o próprio usuário, e ao abrir qualquer documento recebido nessa caixa postal, tá, será feita por uma máquina que só pode ser do próprio usuário, e essa certificadora, ela captura essas duas informações, registra e traz para o contrato. Feito isso, o Poder Judiciário reconhece essas plataformas. Uma delas, que nós utilizamos na nossa rede, é um site, inclusive, né, é uma empresa internacional, que é o Authentic, com TH. Tem outra também muito famosa, que é o DocSign, né, que também é muito utilizada e reconhecida pelo Poder Judiciário. Existem outras demais, ok? É lógico, se você realmente quer ter uma seriedade, né, naquele documento de assinatura digital, busque aí ter um provedor, aí, uma empresa que tenha esse reconhecimento jurídico, tá bom? Então, essa é a quarta forma de contratação, que é uma forma de validação. E nessa certificação digital, não precisa ser exatamente um contrato escrito com cláusulas, tá? Pode ser apenas uma nota fiscal ou até um pedido de compra. Se você encaminhar um pedido de compra e assinar virtualmente validando aquele pedido, ele equivale sim ao faturamento e entrega no seu local. Tá? E isso tem consequências na lei, que é o que a gente vai ver, inclusive, ao final desse treinamento. Você não teve a liquidez toda completa, mas você adquiriu esse produto e você tem prazo de devolver esse produto sem precisar pagar, tá, ok? E mesmo que precise pagar, será pago apenas um cancelamento sobre isso. Mas o que eu quero colocar bem claro para você é que a forma de contratação digital hoje, ela é válida, reconhecida e ela é exigida pela lei com todo rigor como o contrato tradicional, ok? E a última forma agora, que nós podemos classificar na prática, que é o que você precisa saber e também precisa orientar os seus funcionários, é a questão do contrato impresso, aquele clássico mesmo que passa pela impressora, né? Lá tem as qualificações das partes, né? Porque não existe um contrato que não se saiba quem são os envolvidos, tá bom, gente? Lembre-se, qualquer contrato para ter validação aqui, reconhecimento do Poder Judiciário, tá? Nessas relações comerciais, ele tem que ser um contrato bilateral, ok? Ele não pode ser um contrato onde não exista a qualificação das partes, que a gente fala, né? É lógico que tem lá os dados, né, privativos do credor, como também os dados do consumidor do outro lado. Tá? Uma vez qualificados, seus representantes, tá? A partir do momento que firmarem, assinarem por caneta mesmo, estão nada mais do que validando todas as etapas anteriores. Por exemplo, né, a forma tácita, a verbal, tem pagamento sempre ligado ao contrato e tem, por fim, a assinatura, tá? Ali feita manualmente. Então, o que eu queria passar para vocês e que vocês entendessem, tá? Que as formas de contratação podem ser sozinhas, tá? Qualquer uma dessas formas ou em seu conjunto. É óbvio que quando se trata de uma assinatura em conjunto, gente, não só as formas isoladamente, como também em conjunto. Mas vamos só fazer uma escala? Você tacitamente escolheu um produto ou serviço, encontrou seu credor, em dúvida daquele produto ou serviço, você foi atendido por alguém, dialogou com alguém, aí, diante as suas dúvidas esclarecidas, tá? Que podem ter sido verbalmente, mas também podem ter sido por escrito, né? Você decide pela compra e assim você faz um sinal de pagamento antes sequer de assinar qualquer coisa. Você vai lá e paga uma entrada para adquirir o produto ou serviço. Mesmo assim, né, foi lhe apresentado um contrato, ou melhor, um pedido antes, né, para que você confirmasse ainda, não só tacitamente quanto verbalmente, mas também ali, ó, por escrito, né? Muitas vezes uma confirmação no WhatsApp, ok, pode mandar, pode ser entendido como uma confirmação do pedido digital.
Da mesma forma também que a resposta de um e-mail aprovando aquele pedido também é uma aceitação. Como também receber um pedido de compra, né, pelo um Authentic, um DocSign, né, e você ir lá e assinar eletronicamente, ok? Olha as etapas. E por final ainda, para poder obter o produto final, receber, né, o produto ou serviço, você compareceu fisicamente ou à distância, né, no credor, e aí você imprimiu ainda e assinou ainda com a sua grafia, né? É óbvio que diante a todas essas formas já comprovadas da sua decisão, né, porque ela está rebatida, né, a reafirmação em todos os passos, é óbvio que é impossível, tá, negar relação jurídica, portanto, é impossível anular qualquer tipo de cobrança, como também é impossível praticamente fazer aquilo que muitos consumidores, quando são cobrados, tentam fazer, que é fazer a inversão dos fatos, ok? Vamos ver a inversão dos fatos, porque a única coisa que pode eximir o endividado de ser cobrado é quando não conseguimos provar que ele deve. E aí vamos seguir os passos. Portanto, ele não tem um contrato assinado, portanto, ele não pagou nada, portanto, ele não pediu nada, portanto, ele não olhou e nem viu a sua empresa, e nem se registrou e nem se cadastrou, e a empresa apenas emitiu uma nota fiscal, obtendo informações fora e entregou uma mercadoria que não foi recebida. Você viu que são muitos fatos a serem desconstruídos, né, para que esse consumidor legitimamente não tenha nenhuma ligação, nenhuma jurisprudência com o credor? Pois é. Vocês vão ver que ao tratar as carteiras aqui na nossa operação, vocês vão ver que o devedor, tá, em algumas das tratativas, ele vai acabar reconfirmando essa verdade, tá? Mesmo que involuntariamente. Eu, inclusive, comentei aí o último diálogo que eu tive com uma devedora educacional, né? Que no primeiro momento ela negava jurisprudência. Ela dizia que ela nem conhecia a escola, o qual era passível de cobrança. Mas ela queria que a gente provasse se ela frequentou a aula. Olha que coisa antagônica. Se você não sabe, nunca se matriculou e não conhece, como é que você pode exigir da empresa que está te cobrando provar se você cursou ou não? Essa é uma relação muito clara de confissão. Portanto, se ele se posicionar, eu desconheço, eu nunca comprei, nunca me interessei por um produto ou um serviço e nunca falei com ninguém ligado ao credor. E se isso for uma verdade, né, ok? Dentro da sua plataforma você vai ver que não existe outros passos e aí sim você é obrigado a suspender o tratamento da cobrança, entrar em contato com o credor e pedir uma das provas, tá, que venham, tá, a rebater essa argumentação. Se o credor não conseguir fornecer um cadastro, um registro de cadastro através do seu sistema, um e-mail ou qualquer outra ficha feita manualmente, se ele não conseguir ter uma confirmação desse pedido, se ele não conseguir, né, ter uma forma de entrega e recebimento por parte do consumidor, e se, tá, ele não consegue provar que esse consumidor sequer pagou alguma coisa ou sequer consumiu algo relacionado ao teu produto, tá? Se o credor não tiver esses elementos, sim, você pode baixar legitimamente, tá, essa dívida que está sob tratamento, colocando ao credor, tá, a baixa por ser uma cobrança a princípio indevida, porque é obrigação do credor lhe provar essas relações, tá? E assim você profissional, você unidade, né, estará fora do risco. É óbvio, né, que se você fez o tratamento junto ao devedor até esse momento e o teu contrato for de remuneração a êxito, na baixa você vai cobrar os seus honorários sim e todas as despesas do esforço até essa etapa, tá? E contratualmente cabe aí o credor te pagar. E se não te pagar, você pode deduzir do repasse, né, a esse credor tranquilamente. Por quê? Porque a obrigação de demonstrar a informação fidedigna baseada,
tá? Nos fatos, tá? Das 4 formas, aliás, 5 formas de contratação, como eu disse, tá? Que são elementos suficientes para você manter a continuidade do tratamento dessa cobrança. Então, eu espero ter sido bem claro nessa relação com vocês, tá certo? Essa questão de contrato impresso, inclusive, eu quero fazer uma ênfase, né? Muitos devedores ao telefone, isso é muito comum acontecer, alegam que só vão pagar se a gente provar, tá, um contrato assinado por ele, com a grafia dele. Essas eram argumentações antes da pandemia, né? E depois da pandemia, elas são menos exigentes possíveis, porque, como eu falei para vocês, existem outras formas de reconhecimento. A inversão do ônus, né, que é exatamente culpar o credor, né, ou tentar invalidar ou classificar essa cobrança como indevida, fica extremamente difícil nessa condição. Principalmente porque nesse ato do contrato digital assinado ou contrato físico assinado, tá? É aí que entra aquela teoria clássica, né, do consumidor nesse sentido, né? Ele acha que aquele contrato elaborado por um advogado da empresa é um contrato do credor, né? E que uma vez extraviado esse contrato, tá, o credor não tem direito a receber por aquilo que ele está exigindo. Pois bem, é importante você entender que esse entendimento, de certa forma, ele tem o seu, assim, a sua verdade quando se diz respeito a uma dívida bancária, tá? Quando a gente fala de um crédito consumidor ou empresarial que tem um lastro de fornecimento de produto ou de serviço, tá? Esse entendimento cai por terra, ele tem validade zero, porque os elementos comprobatórios da relação da dívida não se restringem meramente a um contrato impresso e escrito, ok? Mas sim por todas essas formas de contratação. Por que a rede bancária ela não é assistida por esse entendimento? Pelo simples fato que, dentro das suas normativas e lei própria, né, são normativas do Banco Central e a lei que é entendido pelo judiciário às instituições financeiras no fomento, o banco tem obrigação, tá, de definir o que é empréstimo, não só claramente demonstrar um contrato com prazo e datas, tá, ok, da devolução desse dinheiro, como também a custódia, tá, manter o arquivo vivo. Isso quer dizer o seguinte: quando uma instituição financeira perde o contrato assinado pelo devedor, praticamente ele perde todo o poder de exigência daquele dinheiro. Até porque fazer doação não é crime, não é ilegal. Se fosse assim, não existiria o programa do Silvio Santos, quando ele fazia o aviãozinho e dizia lá, quem quer dinheiro, né? Será que ele poderia cobrar todas as pessoas que, né, pegaram um aviãozinho de dinheiro? É óbvio que não, porque ele está falando que ele está dando aquele dinheiro, tá certo? E segundo, quem está pegando não está assinando nenhum contrato de empréstimo, dizendo que aquilo é um empréstimo. Tá ok? Tá vendo a seriedade do que é você manter a custódia, a guarda de documentos de empréstimo frente à guarda de documentos de um fornecimento ou uma prestação de serviço? Olha só a diferença. Então, o banco, sim, corre sérios riscos. Perdeu o contrato, perdeu o direito de receber. No caso do credor, perdeu o contrato assinado, vai perder o direito de receber? Não. Tem prova de pagamento, tem assinatura eletrônica, confirmação de pedido de forma eletrônica ao pessoal, tá? Tem o fornecimento, a prova de que o consumidor recebeu a mercadoria, o serviço foi prestado. Olha só que engraçado, né? Tem situações onde aconteceu, né? Eu tô aqui fazendo um vídeo, tem aí um credor aí que é uma agência, né, que promove eventos e faz inclusive essa parte de estúdio e fotografia, né? Tem gente que fala, poxa, o fotógrafo fez todo o book da formatura daquela pessoa e a pessoa não foi buscar, né, as fotos da formatura e, portanto, ela não é obrigada a pagar. Infelizmente, ela é. Pelo simples fato daquele book ser formado com fotos
que lá dentro compõe a pessoa, nesse caso o contratante, e mais, né? Ele foi feito de forma personalizada. O fotógrafo não tem nenhum desejo de manter foto de pessoas na casa dele. Ele só faz isso à medida, assim como um alfaiate. Ele faz isso personalizado para cada pessoa. E quando a pessoa não vai buscar o book, ela não está desobrigada a pagar. Meramente, se ele comprovar tacitamente, verbalmente, pagamento, muitas vezes se pede um sinal para fornecer esse tipo de serviço. E aí, né, ele fornece um contrato, mas o consumidor rasgou e jogou fora, mas ele tem uma via, ou tem algum e-mail, ou um WhatsApp trocando, falando quando estaria o book pronto, né, com valor e cifra e condição de pagamento, pronto. Essa relação jurídica já está contraída e dificilmente esse consumidor aí, tá, ou essa empresa não poderá ou conseguirá se livrar aí de uma cobrança extrajudicial ou judicial, ok? Uma coisa também a gente tem que entender, não é todos os produtos que são cabíveis de devolução. Por exemplo, essa questão do book fotográfico. Ah, eu não quero mais, viu? Por isso que eu não vou pegar, então já fica devolvido. Não tem jeito, ele é personalíssimo. No caso, por exemplo, num restaurante self-service, né? Olha só que não quero falar a cena, né? Mas depois de você se alimentar no restaurante, como é que você vai devolver, né? Então, é inadmissível, né? Esse consumo irreversível, ele acontece no ato, né? Por exemplo, numa questão de uma obra feita na sua residência, né? A mão de obra do pedreiro, tudo isso é registrado, os dias, o horário, né, que ele foi até a sua residência, né? As fotos por si só, o testemunho dos ajudantes, tá vendo? Existem vários outros fatores que vão sempre consolidar, né, ao produto final, a entrega, né, ao cliente dele, tudo aquilo que ele tem, que ele se despendeu para entregar e satisfazer aí a necessidade do cliente. Nesse caso, né, como é que você vai devolver se o imóvel é seu? Né? Como é que você devolve o serviço ao pedreiro, né, que fez a obra? Não tem devolução, né? Que está feito, está feito. Né? A mesma coisa quando a gente tem um processo como o educacional, onde o consumidor é parte integrante da confecção daquele produto. Né? Por exemplo, é o que eu digo, o celular, né, os componentes, o software, tudo, ele não precisou do consumidor em nenhum momento para estar pronto na prateleira da loja. Basta a presença do consumidor e adquirir o produto pronto. Mas nem tudo é assim. Muitas vezes o consumidor precisa participar da manufatura desse produto, para que no final haja entrega completa, que é o caso do serviço educacional. Ok? Ninguém receberá um certificado sem o aluno ter se submetido às aulas e à média das avaliações. Portanto, não terá satisfação do consumidor nesse caso que não cumprir. Né? Ele vai ter a reprovação no final, né? Por mais que tenha pago, não haverá devolução. Né? Outro serviço, por exemplo, que não se devolve, né? Planos de saúde. Você contrata o serviço é estendido e cada prazo do calendário e horas que se passa é entendido como produto fornecido, estendido e consumido. Né? Quando você não quer, por exemplo, um serviço, você tem que pedir o cancelamento desse serviço. No caso, por exemplo, de uma operadora de celular ou de internet. Quando você não quer mais o serviço, não é apenas abandonar. Lembre-se, uma vez contratado, o fornecimento estendido ele é contínuo. Como é que você interrompe esse fornecimento? Né? Quando você entra em contato, né, aí com o credor ou com os canais que o credor oferece e você cancela o fornecimento, ok? Ao cancelar o fornecimento e você tiver prova desse cancelamento, equivaleria à devolução desse produto ou não consumo desse produto. E a não consumir nesse produto, obviamente, você não pagará pelo uso desse produto fornecido e usufruído, ok? Nesse caso, por exemplo, de serviços onde são estendidos ou há um fornecimento contínuo, muito dificilmente o consumidor
né, ele consegue se livrar da dívida, podemos dizer assim, tá, apenas alegando que ele não usou, né? E é engraçado, nós que já tratamos aí até contratos de saúde, é muito comum muitos devedores falarem que não vão pagar o plano de saúde porque não precisou do plano. Ele estava muito bem de saúde, ele não foi no hospital, né? Então essas alegações que a gente fala de desculpa simples, né, que tem o perfil lá do devedor de conveniência, todas elas são rebatidas através do nosso próprio treinamento em base, né? Por isso que você precisa entender esse treinamento muito bem, para você rebater essas dúvidas de funcionários que vão trabalhar na tua equipe, da sua unidade, tá? Por quê? É engraçado, nós já tivemos aí até franqueados, né, que inauguraram a unidade, né, e ao entender e colocar o cumprimento desse treinamento, pelo contrário, ele contrata uma pessoa desconhecida, mas que no currículo diz que trabalhou em várias outras empresas de cobrança. Entra para tratar as carteiras que estão conosco e, ao ouvir essas coisas dos devedores, paralisa e suspende a cobrança o tempo todo e fica questionando não só o franqueado da unidade, como também fica questionando o credor a todo momento se o credor tem provas, sabendo de que a lei não funciona dessa forma. E não é apenas uma mera desculpa, uma mentirinha que paralisa. Um profissional de verdade formado, que é o que a gente diz, é um profissional que não se deixa cair nessas pegadinhas, né? Que essas pegadinhas elas só têm aderência para leigos, para as pessoas que não têm qualificação, para as pessoas que não sabem nada de cobrança, ok? Então, por isso, esse treinamento ele é muito importante para você, porque agora você sabe como a lei funciona e você sabe como exigir da tua equipe o teu comportamento para não paralisar a esteira de tratamento por qualquer motivo, tá? E mesmo que ali na dúvida que o cobrador, o operador tiver e ele suspender, é óbvio que você vai ali do lado dele pedir outros elementos, né? Ali mesmo na argumentação muitas vezes, e perceber se o devedor está mentindo ou se ele apenas não se recorda, tá ok? Por quê? Mais uma vez, a única forma de você paralisar um tratamento de cobrança é quando o consumidor apresenta provas que não deve, que é o comprovante de pagamento. A segunda forma é quando ele continua afirmando que ele não conhece, desconhece qualquer tipo de relação, nunca comprou e nem forneceu os dados, ok? Quando o outro lado, né, nesse primeiro momento, tá certo? Ele se apresenta, ele não luta com você, ele simplesmente afirma que não possui relacionamento com essa empresa, é onde você para a operação, questiona o credor sobre esses elementos de jurisprudência e formas de contratação. Reunidos essas provas, você pode retomar a cobrança, tá ok? Esclarecendo ou não para o devedor, porque muitas vezes, se ele mentiu, ele não quer esse esclarecimento, porque ele sabe. Mas, na verdade, é quem cobra que precisa estar nesse sentido que a gente chama calçado, né? Ou seja, sustentado por informações ou documentos comprobatórios que rebatem essa argumentação. Uma vez satisfeitos, né, essas informações, esses documentos que comprovam, você pode sim retomar o tratamento até com intensividade, de acordo com os elementos que você tem em mãos, ok? Independentemente se o devedor quer mudar a sua posição ou ainda quiser se manter assim. Agora, se o credor não te trouxer esses elementos, não conseguir provar para você a jurisprudência dessa relação, então cabe a você suspender de vez e, quem sabe, baixar essa cobrança para que você não venha lesar direitos de uma pessoa inocente, que sequer é consumidora. E é aí que você tem que prestar atenção. É onde aí nós podemos esbarrar, inclusive, em situações criminosas. Cobrar uma pessoa que nunca comprou não é nem ferir o Código do Consumidor, e sim, nesse caso, extorquir dinheiro de pessoa, e aí é crime de extorsão. Por isso que nós beiramos a criminalidade quando a gente não assiste, tá, esses direitos baseados nesses elementos que eu coloquei para vocês, tá bom? E com relação ao tabu contrato, eu vou deixar por final aqui essa informação, que é uma grande pegadinha, né? Muitas vezes o consumidor, como eu falei para vocês, ele quer que você prove o contrato com a assinatura dele, né? Sem saber que o juiz, ele não está nem querendo saber se aquele rabisco é uma assinatura, se ele fez um X ou se ele desenhou lá o tio Patinhas, né? O Mickey
no campo da assinatura. O que importa ali é a grafia. Se a grafia é comprovável, então é aí que existe o elemento de decisão do juiz. A mesma coisa da forma eletrônica, tá? Tem gente que na assinatura eletrônica lá tem um apelido, que seja, o juiz não está olhando a validade do apelido que ele está escrevendo, e sim o IP da máquina e a caixa postal. Lembra? A mesma coisa a presença, tá ok? Por que é importante se notar a presença? E aí, nesse caso, é importante você sempre alertar o seu cliente credor, que no momento em que o consumidor ou a empresa quer adquirir um produto ou serviço, é importante você cadastrar o teu cliente, mas também pedir cópia das documentações, que é dever de todo cidadão, quando requerido, apresentar aí os seus comprovantes de residência, tá? de RG, né? De CPF, né? A renda pode ser recusada. Tem gente que não quer demonstrar a renda. Ok, você apenas não vende para ele. Se ele quiser realmente comprar, então ele tem que se sujeitar a autorizar que você veja o capital, a capacidade que ele tem de compra. Tudo isso está dentro da lei, de forma lícita. E feito isso, tá? É lógico que o contrato, uma vez elaborado por um advogado, mesmo que seja do cliente credor, tá? O tabu que existe na sociedade é que esse contrato ele não foi elaborado e feito porque o credor quer esse contrato. Até porque, se o Código Civil já reconhece relação jurídica nessas 5 formas de contratação, digamos que o credor tem apenas 3 formas de contratação que já são suficientes, para que o contrato escrito, então? Será que é o credor? Será que é o dono da loja que quer o contrato escrito? Será que quando você vai num self-service, você assina um contrato na porta de entrada para poder fazer o seu prato e almoçar? Será que é assim? Ou pelo simples fato dessas 3 formas de contratação já são mais do que suficientes para se criar jurisprudência do consumo daquela mercadoria? É certo que essa questão contratual, tá? Ela está no Código do Consumidor e não no Código Civil. Lá no Código do Consumidor, e se está no Código do Consumidor, tá? Foi feito para proteger o consumidor. Olha só que interessante. E se protege um consumidor, o que está no código é para exigir o credor a confeccionar o contrato. E o que o código diz é que esse contrato tem que ser um contrato que tenha transparência e objetividade. Ou seja, ele tem que ser simples e objetivo sobre os direitos e deveres das partes. Uma vez feito, o consumidor, tá, tem o direito de ter uma via dessas regras estabelecidas na mão dele. Portanto, em tese, tá, o contrato ou qualquer contrato de qualquer empresa, tá, é do consumidor, não é da empresa, é do consumidor. É a empresa, tá, que acaba fazendo por exigência da lei, tá vendo? Porque se nós repararmos em décadas anteriores, dos nossos avós inclusive, né, não existia o Código do Consumidor e não existia essa prevenção em outras leis da obrigatoriedade de se fazer contrato escrito. Então, como é que nós chegamos aqui? Será que não tinha lei, então? Cada um fazia o que queria? É lógico que tudo isso era respeitado, inclusive do fio do bigode. Lembra? Então, dentro dessa questão fio do bigode, tá, os contratos eram exigidos, inclusive, na lei. Mas o aperfeiçoamento, né, pela quantidade populacional, né, e pela tecnologia que começou também a avançar, né, foi se criado aí um código, né, que vem a complementar a lei civil que já existia. Né? E esse código é que exige os empreendedores, o comércio da indústria e serviços a confeccionarem um contrato e fornecer para os seus consumidores, baseado naquela questão da hipossuficiência. Porque se o consumidor é a parte frágil, menos capitalizada, né, e que não conhece de lei, não é ele que vai pedir contratar um advogado para poder contratar um serviço ou um produto. Vocês concordam? Você acha que é assim? O consumidor vai até a loja junto com o advogado e fala: eu quero comprar aquele celular em parcela, você pode fazer um contrato para nós? É lógico que não. O código, então, ele faz essa prevenção. Ele imputa a obrigação para o credor, né, que o negócio é dele, o interesse de venda é dele, então que ele confeccione, então, um contrato impresso escrito,
tá? De forma clara, transparente e objetiva, para que o consumidor hipossuficiente leigo tenha uma via na mão e não tenha dúvidas do que ele tem que cumprir, tá? Então, olha só o tabu da sociedade. O consumidor, sim, ele quando contrata e assina, ele se comprometeu a se submeter às obrigações contratuais. Então, sim, ele não tem só direito, ele tem obrigação também. E quando ele não cumpre essa obrigação, ele lesa o contrato, é aquilo que a gente fala, né? Ele quebra o contrato, ele descumpre o contrato. E por isso, muitas vezes, tá? Ou na maioria esmagadora das vezes, o consumidor, além do produto que consumiu, tá? Ele sempre vai ser penalizado por uma multa pelo descumprimento das obrigações de sua parte. E é isso que fica difícil o entendimento da nossa maioria da nação, que entende que o Código Consumidor só lhe dá direito, nenhuma obrigação, e por outro lado, né, como o contrato é fornecido pelo credor, o contrato é do credor e não é dele. Olha só a bagunça que existe na mente das pessoas e que você também que está assistindo esse treinamento até então tinha esse entendimento, que é completamente errado. Né? E como eu falei para vocês até tinham um sentimento lá de que existia um corpo humano com espinha dorsal, né? Cabeça, tronco e membros. Só que, na verdade, o ser humano andava, né? De ponta cabeça, né? Com as mãos com o pé para cima. E agora eu estou colocando ao contrário. Estou mostrando para vocês que o ser humano anda com os pés no chão, tá certo? E não anda com as mãos com os pés para cima, tá ok? Quando a gente ordena isso dentro da consciência de vocês. Tá certo? Consumidor tem direito, mas tem muita obrigação no código. Segundo, o contrato que é entregue à via é do consumidor, não é da empresa. A empresa apenas guarda a via do seu contrato, tá ok? Para que não se discuta, ou mais ainda, para que o próprio delegacia do PROCON não venha multá-lo por descumprimento dessa lei. Porque é engraçado, o credor que não fornece contrato é multado pela delegacia. Para você ver como que é o código e a delegacia que exige do credor a confecção do contrato. Então, quando não se faz contrato, fere-se o Código Consumidor. Mas, na verdade, o credor não precisa desse contrato, porque ele é despojado de formas de contratação, como eu disse a vocês, principalmente as três: tácita, verbal e pagamento. Então, o contrato escrito impresso, assinado digitalmente, ou fisicamente, né, ele nada mais do que valida as outras formas de contratação para o credor. Então, só para um inexperiente, um leigo ou quem não entende nada de cobrança é que entende, que tem o entendimento comum da população, que é exatamente o entendimento às avessas. Bom, eu espero que todos vocês tenham gostado desse treinamento. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me procurem para esclarecimentos, façam suas perguntas, tá ok? A ideia aqui, tá, reunida, é demonstrar a você na prática como é que você vai lidar com a tua unidade e com os seus funcionários. E a partir dessas prerrogativas, tá, um bom escritório, a boa unidade, não deixa de tratar os seus títulos até que o devedor prove o contrário. Lembre, você está prestando serviço ao seu cliente. O seu cliente é o credor, não é o devedor. Portanto, você não pode paralisar a cobrança apenas por afirmações. Você tem que paralisar a cobrança a partir de fatos comprovados, ok? Esses fatos comprovados e esclarecidos, aí sim você pode tomar a sua decisão. Se ele não for comprovado e esclarecido, essa cobrança continua e você tem o dever de realizar um bom acordo, tá ok? Extrajudicialmente, que é o nosso interesse. Agora, se, né, esse consumidor continuar ainda se posicionando na má-fé, é lógico que esses documentos reunidos vão compor aí uma peça que a gente chama de ação judicial, né, que pode ser uma ação de cobrança ou uma ação monitória. Tá legal? Então, tá aí. Esse é o nosso curso Formas de Contratação, tá bom? Então, observe a sua vida social e preste atenção, faça uma brincadeira, como eu faço aí com os meus funcionários, né, de todas as vezes que vocês saírem de manhã cedo na rua, né, observarem, né, de acordo com esse treinamento, que o tempo todo você está contratando produtos e serviços. Quando você vai na padaria, quando você pega o ônibus, né, quando você usa tudo aquilo
que permite você chegar até o seu trabalho, quanto mais ainda, né, fruto do trabalho que você está fazendo. Então, muito sucesso para vocês, espero aí que vocês tenham muito êxito, qualidade, né, e a cada vez mais se aperfeiçoem, façam o seu aperfeiçoamento dentro da profissão e dentro aí dos rigores que a gente estabelece, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado e até o próximo treinamento. Até mais.